Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 9. Nós vamos meditar essa noite sobre a oração de Daniel. Daniel capítulo 9. Amém? Eu quero falar nessa noite, igreja, sobre a oração que prevalece. A oração que prevalece é a oração que o céu não resiste. É a oração que vem de encontro, que vem como resposta, que vem como resolução, que vem como bombardeio do céu. A Bíblia fala muito sobre isso, de orações que são respondidas de forma poderosa da parte de Deus. Eu creio que Deus quer levantar a nossa geração, Deus quer levantar as nossas vidas, para que nós tenhamos testemunhos de orações respondidas, de orações que mudam o país, que muda a cidade, que muda a família, que muda a casa, que muda caráter, que muda a nossa vida. Então nessa noite nós vamos falar sobre a oração que prevalece. Eu acredito que Daniel, não existe ninguém, né, ou são uma das pessoas mais inspiradoras na Bíblia, que orou e que Deus respondeu a oração. Essa pessoa é o nosso irmão Daniel. Nós já estamos chegando ao fim do livro de Daniel, mas o Espírito de Deus ainda tem mensagens maravilhosas para o nosso coração. Daniel capítulo 9, vamos ler a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra eterna do Senhor: no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos. Só fazendo um parênteses aqui, existem dois Assueros. Existe o Assuero Medo e existe o Assuero Persa. O do livro de Esther é o Assuero Persa, esse aqui é o Assuero Medo. Da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi, olha que lindo isso, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então Daniel, lendo o livro de Jeremias, ele notou ali no texto que o cativeiro duraria 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejuns, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos, dos teus juízos. Verso 6: e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Verso 7: a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas nós o corar de vergonha. Quando nós ficamos envergonhados, o nosso rosto fica corado, né? Então ele fala: para nós pertence o corar do rosto de vergonha. Como hoje se vê,
aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, que os de perto quer os de longe, em todas as terras, por onde os tem lançado, por causa das tuas transgressões, que cometeram contra ti. Vamos para o versículo 9. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois temos nos rebelado contra Ele. Amém. Vamos ler até aqui. Eu queria que você curvasse a sua cabeça mais uma vez e orasse comigo diante do nosso Deus. Vamos pedir que o Espírito Santo fale conosco poderosamente nessa noite, porque é só Ele que pode fazer essa obra em nossos corações. Pai, eu quero te pedir nessa noite, mais uma vez, que o Senhor nos dê graça, que o Espírito do Senhor fale conosco, Pai. Deus, levanta-nos como uma igreja de oração. Pai, as pessoas sempre disseram que nós somos uma igreja da palavra, que nós somos uma igreja onde o pastor Cristiano é um homem zeloso da palavra, que prega a palavra, que prega a verdade. Mas eu gostaria nessa noite de pedir, Deus, que fosse acrescentado uma outra característica nessa igreja. Além de sermos uma igreja da palavra, que nós sejamos uma igreja da oração, uma igreja incendiada pela oração, uma igreja que ora e que prevalece aos céus, uma igreja saturada de testemunhos de oração respondidas, em nome de Jesus, para a glória do seu nome, amém. Aleluia. Só essa oração já podia ir embora para casa. Já estou sentindo a presença de Deus. Irmãos, o tema da nossa pregação nessa noite é a oração que prevalece. Capítulo 9, esse capítulo que nós vamos dar início hoje, ele é dividido em duas partes, tá bom? A parte simples e a parte complicada. Hoje nós vamos falar da parte simples, que é a oração de Daniel. Depois vai ter uns cálculos de 70 semanas, e aí a gente vai entrar na matemática, a gente vai entrar na parte escatológica, na parte que ele está falando de coisas futuras, coisas do fim. Mas hoje, por hora, a gente só precisa entender isso que eu vou falar, sendo bem simples, que o livro de Daniel, no capítulo 9, esse capítulo aqui, ele é dividido em duas partes. A primeira parte é a oração de Daniel, oração piedosa, fervorosa e poderosa. E a segunda parte, do capítulo 9, os 8 últimos versículos, propriamente falando, se trata de uma revelação poderosa de Deus em resposta à oração de Daniel. Essa segunda parte complicada, que o próprio Daniel precisou de revelação, entendimento, foi resposta à oração de Daniel. Se não fosse a oração de Daniel, nós não teríamos talvez essa revelação maravilhosa em detalhes sobre o fim. Então, igreja, à medida que nós estamos agora caminhando para o final, para o fim do livro de Daniel, a gente começa a perceber uma coisa. Eu não sei você, mas minha Bíblia está toda marcada, essa Bíblia, outra Bíblia, outra Bíblia, todas as minhas Bíblias estão marcadas no livro de Daniel, porque eu tenho lido. Nunca mais a minha Bíblia vai ser a mesma depois que nós pregamos o livro de Daniel nessa igreja. Amém. Eu pego a minha Bíblia e vejo o Evangelho de João, eu digo, nunca mais essa Bíblia vai ser a mesma depois que nós pregamos o Evangelho de João, e nunca mais as nossas vidas serão as mesmas depois que nós olhamos para o livro de Daniel. E quando eu olho para a vida desse homem, que fez total diferença na Babilônia,
eu começo a ver que a vida de Daniel exala o bom perfume de Cristo. Quantos que nessa noite conseguem sentir a fragrância, o perfume que sai da vida de Daniel? Eu começo a ver a vida de Daniel, eu consigo ver saindo da vida dele uma vida de oração, um perfume que agrada a Deus através da oração. E eu fiquei pensando o seguinte, irmãos: você já viu tribulação? Preste atenção nisso que eu vou te dizer. Você já viu tribulação na vida de uma pessoa de oração, como é diferente? Não estou falando de crente fracoide, eu não estou falando de crente reclamão, estou falando de crente de oração, o crente que fala tudo vai bem. Quando você olha a tribulação na vida de um crente de oração, você começa a perceber que a tribulação e a oração vai forjando, vai moldando, vai transformando um simples pecador num homem e numa mulher santo de Deus. E é isso que é parte de uma oração que prevalece, porque a oração que prevalece não é só uma oração que tem efeitos, não é só uma oração que muda realidades, mas é uma oração que muda as nossas vidas. Aleluia. E eu quero que essa oração comece a mudar a minha e a sua vida. Ao ponto de você sentir esse perfume de Cristo, esse óleo. Você sabe que Jesus orou antes de ser crucificado, ele esteve no Getsemane, não é isso? No Getsemane, Jesus. Você sabe o que significa Getsemane? Prensa de azeitona. Getsemane significa prensa de azeitona. Eles jogavam a azeitona e ali eles pisavam na azeitona até sair o óleo. Consequentemente, saía uma fragrância. Jesus ali, no momento mais doloroso, mais difícil da sua vida, ele estava sendo prensado como uma azeitona, mas o perfume da glória de Deus estava exalando da vida de Jesus. E homens e mulheres como Daniel são homens e mulheres que exalam o perfume de Deus. Toda vez que você encontrar um crente cheio do Espírito Santo, você pode ter certeza, não estou falando de barulho, homens piedosos, mulheres piedosas, toda vez que você vê pessoas cheias do Espírito Santo, você pode ter certeza que essa é uma pessoa que tem prevalecido diante de Deus em oração. Porque antes de nós prevalecermos, anota isso que eu vou te dizer, antes de você prevalecer diante dos homens, nós precisamos prevalecer diante de Deus. Sabe o Jacó? Antes dele se transformar em Israel, a Bíblia diz que Jacó lutou com o anjo, e Deus disse: lutaste com o anjo e o que? E prevaleceste. Então nessa noite nós precisamos prevalecer diante de Deus. Você entendendo o recado que Deus está preparando o teu coração aqui para a mensagem? Então antes de nós prevalecermos diante dos homens,
nós precisamos prevalecer em oração. Tinha um pregador no passado, o nome dele era John Knox. Sabe o que a rainha da Escócia disse? Eu tenho mais medo de John Knox de joelhos diante do seu Deus do que todos os exércitos inimigos. Se a pessoa, uma rainha, fala isso, eu tenho mais medo de um Eduardo de joelhos orando ao seu Deus do que todas as potências do mundo. As pessoas têm que ter essa opinião sobre nós, sabia? Quando a Érica está de joelho, as coisas acontecem. Quando a Patrícia está de joelho, quando o Cristiano está de joelho, quando a Ágata está de joelho. Se não for isso, se for menos do que isso, nós seremos medíocres. Essa palavra aqui é para pessoas que não querem ser medíocres. Hoje eu vou jogar no colo de vocês aqui uma bomba. Hoje eu vou jogar no colo de vocês aqui uma responsabilidade. Amém? Uma responsabilidade. Eu já ouvi essa frase várias vezes e eu acredito nela. Se o Espírito Santo, alguém disse certa vez, que se o Espírito Santo fosse tirado da igreja e fosse embora, você sabia que teria muitas igrejas que iriam continuar tendo cultos e tudo ia acontecer como se nada tivesse acontecido? Muitas pessoas não iam sentir a diferença. Forte, né? Se o Espírito Santo fosse tirado das igrejas, muitas igrejas iam continuar com seus programas, com as suas atividades, com os seus cultos, e elas nunca jamais teriam percebido que o Espírito Santo foi tirado. Porque o Espírito Santo está apagado. Eu não sei, talvez aqui também não. Mas Deus nessa noite quer inflamar o nosso coração. Ele está aqui com certeza. Mas o Espírito Santo precisa estar no controle e completamente presente nas nossas vidas. Talvez nós estejamos como Ezequiel, a água está batendo nos artelhos, ou talvez nos joelhos. Mas Deus está dizendo, não é isso que eu quero. Eu quero levar vocês para águas mais profundas do Espírito. Eu quero que vocês naveguem no oceano do Espírito Santo. Daniel nessa noite é o nosso herói. Daniel nessa noite é o irmão que vai nos ensinar. Sabe por que eu acho lindo? Porque agora nós vamos meditar no que esse homem orou. O que fez esse Daniel ser um homem de oração? Você falou para mim essa semana, ele orava três vezes ao dia. Isso é uma coisa maravilhosa, que a gente mal ora uma, duas talvez. E ora assim, já olhando para o relógio, ora e a cabeça está lá em Nárnia, está em outro lugar. Mas hoje à noite nós vamos olhar para o conteúdo da oração de Daniel. Sabe o que fez esse cara aqui, esse homem ser um homem de Deus e um exemplo de oração? É porque ele orou coisas que nós precisamos orar. Se a gente orar como Daniel, nós vamos ter a resposta de Daniel também, amém? Então vamos para as lições. O que a gente aprende nessa noite sobre a oração de Daniel? Anota aí 5 lições que eu quero compartilhar com vocês aqui sobre a vida de oração de Daniel. Ou conteúdo. Amém? Podemos? Em primeiro lugar, Daniel orou com base na palavra de Deus. Para sua oração prevalecer, ela precisa ser uma oração baseada
não nos nossos sentimentos, não nas nossas emoções, não nas nossas impressões, mas a oração que prevalece, ela precisa estar baseada na palavra de Deus. Leia comigo o versículo de número 2. No primeiro ano do reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros os números dos anos que falaram o Senhor ao profeta. Ô gente, Daniel 9:2. Vou de novo aqui. Não, lá atrás o pessoal não está acompanhando. Vamos lá. Primeiro ano do seu reinado. Eu, Daniel, entendi ou compreendi pelos livros que o número de anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias. Então você entendeu aqui? Daniel era um profeta. Diga comigo, Daniel era um profeta. Daniel era um profeta. Mas Daniel era um profeta que examinava as escrituras. Sabe, Daniel tinha revelações. Daniel recebeu revelações sobre a estátua do Nabucodonosor, sobre a divisão dos reinos, a queda dos reinos, mas algumas coisas ele só entendeu lendo o profeta Jeremias. Em outras palavras, os profetas da Bíblia eram homens que estudavam a palavra de Deus. Já começa daí, os profetas dos nossos dias não querem ler a Bíblia. Os profetas dos nossos dias são ignorantes da palavra de Deus. Os profetas dos nossos dias não passam tempo com a palavra de Deus. Daniel disse: eu entendi aquilo que o Senhor falou sobre o cativeiro quando eu comecei a estudar. Diga comigo, estudar. Daniel estudou o profeta Jeremias. Ah, mas eu sou um profeta, eu sou o homem que Deus fala. Olha a humildade desse homem. Deus fala comigo, mas tem coisa que Deus quer que eu vá na palavra, e ali Deus vai me ensinar. Ele disse: eu entendi depois que li os livros. Foi quando ele meditou na palavra de Deus. Então Daniel teve uma conclusão. Desliga para mim aqui, João, o ventilador, por favor. Eu estou começando a esquentar e aqui está gelado. Daniel foi um homem que compreendeu o tempo que Deus falou para Jeremias que ia levar 70 anos o cativeiro. E ele entendeu isso estudando a palavra de Deus. Se você quiser entender os mistérios de Deus, aplique o seu coração à palavra. Se você deseja entender as coisas do Senhor, as profecias, as revelações para a tua vida, seja uma pessoa de um livro só. Esse livro aqui, ó. Sua Bíblia tem que ser, você tem que ter tanta intimidade com a sua Bíblia, que só de pegar nela você sabe onde é que estão os livros, onde é que estão as coisas. É triste, é vergonhoso você ver um crente velho, não estou falando novo, é decepcionante você ver um crente velho e não sabe onde está um livro de Neemias. Crente velho, é muito triste quando o cristão não consegue achar 2, 3 versículos que falam sobre salvação, sobre batismo, sobre... Você está entendendo? Porque a nossa geração é a geração das mídias sociais, é a geração que sabe tudo sobre Instagram, sabe tudo sobre Facebook, mas é ignorante dessa palavra. Nós precisamos, se nós quisermos ser uma igreja que ora e a nossa oração prevalece, nós temos que ser um povo apaixonado, profundamente apaixonado por esse livro, amantes dessa palavra. Essa palavra tem que ocupar a lista do primeiro lugar na nossa vida.
Irmão, você imagina Deus deixou tanta coisa aqui pra gente, aí você vai conversar com um crente, e ele fala assim: pastor, ora por mim porque Deus não tem falado comigo. Pastor, ora por mim porque a minha vida espiritual não está boa. Aí eu pergunto: você tem orado? Não. Você tem lido a tua Bíblia? Não. Então eu ficaria muito admirado de saber que você está bem espiritualmente sem orar e sem ler a Bíblia. Então se a sua vida espiritual está fraca, é porque você não tem se entregado às disciplinas espirituais que Deus deixou na palavra dele. Toda a Escritura é divinamente inspirada para o nosso ensino, para a nossa correção, para que o homem de Deus seja ensinado, seja habilitado para toda boa obra. Você acha que Deus nos deixaria num campo de batalha, porque este mundo aqui é um campo de batalha, esse mundo aqui é hostil à nossa fé, esse campo é inimigo da nossa fé? Você acha que Deus mandaria você como um soldado de Cristo e colocaria chinelos no seu pé, colocaria um canivete na sua mão? Não. Deus te deu uma arma poderosa. É através dessa palavra que nós destruímos as espadas e nós destruímos os dardos inflamáveis do diabo. Você precisa desenferrujar a sua Bíblia. Você precisa tirar a tua Bíblia que está mofando na prateleira, que está embolorada ou que está aberta no Salmo 91, e aplicar o teu coração a este livro, que este livro vai prosperar o teu caminho. Aleluia. Aleluia. Amém. Daniel é um homem de leitura das Escrituras. Daniel é um homem que procurou entender os propósitos de Deus a partir daquilo que estava escrito na palavra. Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras. Muitas pessoas hoje estão afundadas na depressão, na tristeza, no pecado, porque elas não têm passado tempo com a palavra de Deus. Então você anotou aí na sua Bíblia para nunca mais se esquecer, no caderno? Na Bíblia, não sei onde é que você anota, cada um anota um lugar. Você anota onde é, Érica? Caderninho. Anota aí, ó, o primeiro segredo de um homem e de uma mulher que vai fazer a diferença é uma pessoa que ora segundo a palavra de Deus, que tem a sua mente, os seus olhos focados nesse livro, que ama essa palavra, que medita nela dia e noite. Qual foi o segredo da vitória de Josué, que Deus disse para ele: Josué, ninguém vai prevalecer contra você se você meditar na lei do Senhor dia e noite. Que essa palavra esteja diante de você, dos seus olhos, do seu coração, todos os dias. Se essa palavra estiver diante dos seus olhos, se você amar a sabedoria que existe aqui, se você amar o caráter desse Deus que é descrito nesse livro, se você amar as características e a revelação que esse livro faz a respeito de Jesus, porque quando nós lemos a Bíblia, nós estamos lendo a mente de Cristo. Quando nós estamos meditando na Bíblia, você não está lendo a revista do tio Patinhas. Quando você começa a ler a Bíblia, você está comendo, você está se alimentando da mente de Deus. O que está na mente de Deus está transferido para este livro, e o que está nesse livro, Deus quer transferir para dentro de você, de maneira que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Sabe como foi que Jesus prevaleceu contra o diabo? Jesus estava com fome, Jesus estava cansado. O diabo disse: transforma pedras em pães. Sabe o que Jesus disse? Não, eu não vou transformar de pedras em pães, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava dizendo o seguinte: o meu corpo está com fome, mas eu estou transbordando da palavra de Deus. Aleluia. Meu coração está cheio dessa palavra poderosa.
A Bíblia usa uma linguagem até esquisita. Essa é a palavra certa, esquisita. Em dois profetas no Velho Testamento, acho que foi até Jeremias e em João no Apocalipse. O Senhor falou para ele comer do livro, comer do rolo. Deus falou para o profeta pegar o rolo e engolir, numa visão. E João no Apocalipse a mesma coisa, ele pegou um livrinho que estava escrito pela frente e por trás, e disse: come. Sabe o que Jeremias falou? Achadas tuas palavras, eu as logo comi, e elas foram mais doces do que o favo de mel. Amém. Quando você come essa palavra, irmão, ela adoça a tua boca. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu tenho muitos momentos eu tive essa experiência de eu começar a ler a minha Bíblia, quando eu vou ver já passou 2, 3, 4, 5, 6 horas. Você só vai assim, comendo, só vem palavras, você sai dali do seu quarto, da onde você estiver, você sai como um gigante, você vai se sentindo um gigante assim. Amém? Amém. Glória a Deus. Segundo lugar, segunda característica de uma oração que prevalece. Primeiro, é orar segundo a palavra de Deus. Quando nós oramos segundo a palavra de Deus, nós oramos a vontade de Deus. Segundo lugar, nós vamos ver que Daniel orou com um coração humilde. Versículo 3. Antes da gente ler o versículo 3, deixa eu só explicar uma coisa para vocês aqui. O Daniel aqui, gente, ele estava com a vida dele resolvida. Ele tinha mais ou menos 80 e poucos anos, já era um velho. Lembra que ele já tinha recebido honra, posição de destaque, né, de prestígio. Vamos dizer assim, a vida dele estava resolvida. Ele comia do bom e do melhor. Mas Daniel tinha uma tristeza no coração dele. Daniel tinha uma insatisfação, que era ver o povo de Deus ainda cativeiro, ou cativos, ver o povo de Deus ainda no cativeiro, e o coração dele estava quebrado, até que ele deve ter orado, perguntado para Deus, mas aí foi lendo o livro de Jeremias, que ele descobriu que ainda faltava um tempo para acabar o cativeiro. Provavelmente ainda faltavam uns 2 anos, porque você se lembra que Daniel entrou na Babilônia, ele era um adolescente, ele tinha lá os seus 13 anos, 13, 14 anos ele tinha, e agora ele já é um homem de 80 e poucos anos, e ele está questionando Deus: Senhor, quando é que o povo quando é que vai virar a nossa sorte? Quando é que a gente vai poder voltar a te adorar em Jerusalém? Inclusive lá na frente ele vai fazer essa oração: Senhor, lembra da tua cidade santa, lembra do teu templo, Senhor, lembra o tempo que Daniel foi tirado pequeno de Jerusalém. Daniel talvez tivesse algumas reminiscências, algumas recordações, e aqui ele está orando a Deus. No versículo 3 diz assim: voltei o rosto ao Senhor, seu Deus, para o buscar com o coração, e súplicas com jejum, pano de saco e cinzas. Você percebeu de que maneira Daniel orou a Deus aqui? Total humilhação. Os judeus usavam cinza na cabeça. Os judeus se vestiam de saco velho, saco de estopa, mais ou menos assim, e colocava cinza sobre a cabeça, para dizer assim: nós estamos arrebentados, nós estamos falidos. Como é que a Érica fala aí? O cara é um arrasado. Nós somos uns arrasados, estamos aqui acabados. O texto diz aqui: jejum, quer dizer, vamos ficar sem comer, pano de saco e cinza. Quer dizer, Deus,
vou me esvaziar totalmente, porque eu quero ver a restauração do seu povo. Esse é o meu povo que se chama pelo meu nome. O quê? Se humilhar. E orar. E se converter nos seus maus caminhos. Então Deus não vai ficar parado, Ele vai agir, Ele vai manifestar, a oração vai prevalecer. Quando nos humilharmos dos nossos títulos, da nossa posição, do nosso emprego, do nosso salário, quando a gente entender que nós não somos nada, que nós não temos nada, que Deus sem nós continua sendo Deus, que nós sem Deus é que somos os arrasados, que nós não temos nada. Quando nós dissemos Deus, olha para nós com misericórdia. Aí a Bíblia diz que um coração contrito e um coração quebrantado, Deus não desprezará. Davi disse para Deus assim, depois que ele pecou com a Betseba, ele disse: Senhor, se tu quisesses oferta, eu te daria. Ele era rico, Davi. Ele podia mandar matar mil cabeças de gado lá, 1000 ovelhas, mas não sei quantas cabeças de gado. Podia dar sangue para Deus, como se Deus fosse vampiro, né? Dar sangue para ele. Mas ele falou: não é isso que o Senhor quer. Não é esse sacrifício que o Senhor se agrada. Sabe o que Deus se agrada? De um coração contrito, um coração aquebrantado, um coração humilhado na presença dEle. Aí Deus diz: agora eu exalto, agora eu posso fazer, porque o homem se esvaziou, porque o homem saiu da frente. Deus pode fazer. Enquanto a gente acha, não, porque eu sou o cara, eu manjo do negócio, porque essa parada aqui é minha, eu sei tudo aqui, eu domino, eu sei tudo sobre essa área. Enquanto assim, Deus não tem como agir. Mas quando a gente declarar a nossa falência espiritual, quando nós dissermos: Deus, eu sou um Zé Mané, Senhor, eu sou uma pessoa, não se autodepreciar, mas Deus, sem ti eu não sou nada. Senhor, sem ti, sem a tua mão, uma batida pode me colocar inválido numa cama, um acidente pode acabar, interromper a minha história. Eu sou um ser vulnerável, eu sou um ser frágil, eu não tenho controle de nada, por isso eu dependo de ti, Senhor. Sou dependente desse Deus. O meu emprego é Deus que me dá, a minha saúde é Deus que dá, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, devo ao Senhor. Então humildade significa reconhecer o seu tamanho. Nota aí. Pega 2, filho. Humildade significa você reconhecer o seu tamanho. A palavra humildade no latim vem de uma palavra chamada humus. Sabe o que é humus? Chão. Olha que interessante, humildade vem da palavra chão. O chão é aqui? Onde que é o chão? Embaixo, né? Deus está falando que você tem que estar lá embaixo. Quanto mais você se esvaziar, quanto mais você depender, mais você vai ver a minha vida te exaltando, mais você vai ver a oração prevalecendo, porque Deus não tem como encher um vaso que está cheio de si. Deus não tem como abençoar nada quando nós estamos cheios do eu, cheios de nós mesmos. Quantos estão entendendo o recado de Deus aqui? Então, um coração humilde, ele se vestiu de saco. Ninguém pediu para ele fazer isso, mas ele foi compelido pela necessidade. A necessidade, nós temos que ser uma igreja, uma liderança que chora pelas almas perdidas. Nós estamos vivendo de forma muito confortável, irmãos. Nós estamos vivendo de uma maneira, tipo assim, o meu está garantido, e os outros. Eu li um livro atrás, um tempo atrás. O nome do livro é sobre o inferno.
é um livro em inglês. Esse autor, ele é até provocador, né? Ele traz algumas ideias provocadoras sobre o inferno. Eu até compartilhei com a Paty algumas coisas que eu estava lendo sobre o inferno. Mas uma das coisas que mais me marcou no livro não foi tanto as teorias desse cara, foi o prefácio, o começo do livro. Sabe o que ele falou? Se você é impossível, ele disse, falar do inferno e o que o inferno representa, e estudar e pregar sobre o inferno, sem que isso primeiro nos leve a derramar lágrimas, sem que isso faça a gente chorar, de pensar que milhares de pessoas vão estar lá para sempre, na eternidade. O inferno não é a alegria do crente. O inferno não é tipo assim, você rejeitou Jesus, então você está ferrado, você está lascado na vida. Pensar que pessoas vão estar eternamente separadas de Deus, isso deveria levar a nossa alma a gemer e dizer: Deus, o que eu posso fazer para impedir que algumas pessoas dessa cidade vão para esse lugar? O que eu posso fazer? O que nós podemos fazer para que isso não seja o destino? Porque Deus não predestinou ninguém para o inferno. Deus não criou nem o inferno para o homem. O inferno existe por causa do diabo e seus anjos. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. O livro de Ezequiel diz que Deus não se alegra com a morte do ímpio. Que Deus tem compaixão, que cada ser humano, por mais alienado, distante de Deus que ele esteja, é um ser que foi feito à imagem e semelhança de Deus. E Daniel é um homem que entra na dor. Ele está chorando, não é por ele está chorando pelo povo. Nós vamos ver aqui que o que leva Daniel a chorar, a se derramar diante de Deus, é porque ele está dizendo: Deus, sabe por que nós estamos nesse cativeiro? Porque nós pecamos contra o Senhor, porque nós trocamos o Senhor pelos ídolos, porque nós honramos mais as nossas vidas do que o Senhor. Ele está falando para Deus que o povo está naquela situação porque o povo se afastou de Deus. Ele era criança, mas a dor do povo, ele sente a dor do coração do povo. Uma pessoa se desvia da igreja: quero que me se dane. Não, a gente tem que chorar por essa alma, por mais que ela não mereça, não precisa nem ficar sabendo, mas a gente tem que clamar até que essa vida seja restaurada pelo Senhor. Temos que orar, porque você é fruto de alguém que intercedeu. Eu sou o resultado de alguém que prevaleceu em oração, dizendo: Deus, meu irmão é um capetinha. Alguém chorou por mim, alguém chorou por você, alguém clamou, e nós temos que clamar aos céus, amém? Terceiro, Daniel orou com convicção da grandeza de Deus. Daniel orou com convicção da grandeza de Deus. Versículo de número 4: orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor Deus. Não, mas qual que é a palavra aí? Qual que é a palavra que ele diz para Deus? Deus grande, Deus grande e temível, a mesma versão. Aqui é igual, Deus grande e temível. Sabe o que fez Daniel prevalecer na oração? Era a visão que ele tinha do seu Deus. Eu estou orando a um Deus que é grande, que pode mudar todas as coisas. Isso faz a gente pensar o seguinte: qual é o tamanho do seu Deus? Quando você passa a adversidade, Deus fica pequeno?
Se quando nós passamos lutas, a gente sente, tem a sensação que o nosso Deus é pequeno, então provavelmente é um ídolo que nós temos, e não um Deus verdadeiro. Sabe como que Daniel confronta uma situação de grande desafio? Pastor, como é que eu enfrento uma situação de grande desafio? Lembrando que se você tem um grande desafio, você também tem um grande Deus. Não é o tamanho da sua fé que importa, mas o tamanho do seu Deus. A sua fé pode ser do tamanho de um grão, mas se ela tiver um Deus grande, move montanhas. Como é que eu enxergo Deus? Essa pergunta a gente tem que sempre fazer para a gente. Como é que eu vejo Deus? Um Deus verdadeiramente todo-poderoso, um Deus que pode não só reverter situações, mas um Deus que pode criar situações que não existem, um Deus que pode fazer uma porta onde não existe uma porta, um Deus que pode criar, se não existe nada no nosso mundo, Ele pode chamar a existência aquilo que não existe. É essa visão que nós temos que ter de Deus, que nós podemos algumas coisas naquele que nos fortalece. É isso? Posso o quê? Todas as coisas. Deus está dizendo, você pode todas as coisas. Às vezes você pode olhar para a tua vida, para os teus sonhos, até Deus falou com você hoje sobre isso. Você fala, meus desafios são tão grandes, eu tenho tantas coisas que eu gostaria de fazer, os meus recursos são tão poucos. Aí Deus fala, realmente, mas quando eu entro na situação, as coisas vão se tornar possíveis. É assim que Deus trabalha na nossa vida. Você olha para as tuas situações, o que nós temos, Senhor? Nós temos só 5 pães e 2 peixes. Mas entrega na mão de Jesus os 5 pães e 2 peixes, e Ele vai alimentar mais de 20 mil pessoas. Quando você entrega o pouco que você tem nas mãos de Deus, se transforma em muito. Moisés falou, Senhor, eu vou lá diante do faraó, como é que eu vou? Deus falou para ele, Deus nunca vai pedir o que a gente não tem. Você já pensaram nisso? Deus nunca vai pedir o que você não tem. Ah não, quando eu tiver 1 milhão, pastor, aí eu vou dar uma grande oferta. Não é isso que Deus quer. Deus quer ver você dar do pouco que você tem. Isso é mentira. Fala, não, se eu ganhar na loteria, eu vou dar uma oferta para a igreja. Amém, pode dar que eu vou receber aqui com alegria, não vou recusar não. Mas tem muita gente que fala isso, né? Quando eu receber uma bolada, eu vou dar uma oferta para a obra de Deus, como se Deus, tipo assim, eu vou ajudar você a ganhar, você... Mas Deus nunca vai pedir o que a gente já não tenha condições de dar. O que Deus falou para Moisés? O que você tem na tua mão, Moisés? O que ele tinha? Um pedaço de pau, gente. Um cajado. Por que ele tinha um cajado? Porque ele era pastor de ovelha. Todo dia tinha que pegar aqueles animais, levar lá para comer. As ovelhas do sogro dele, Jetro. Depois ir lá e levar. Era essa rotina, era uma vida monótona. Mas quando Deus apareceu para ele, falou, Moisés, esse cajado na sua mão agora vai ser chamado a vara de Deus. Aonde você tocar, o milagre vai acontecer. Toca na rocha, ela vai brotar água da rocha. Você toca no mar, o mar vai se abrir. Você percebe que Deus potencializa aquilo que já tem na sua vida? É isso que Deus vai fazer. É isso que Ele quer fazer. Mas é importante que a gente tenha uma visão grande de Deus. Quarto lugar, Daniel orou baseado na palavra. Daniel orou com humildade no seu coração. Daniel orou com uma visão grande de Deus, que Deus não tinha limites para fazer o impossível. E em quarto lugar, Daniel orou
com convicção de que Deus é misericordioso e perdoador. Se eles estavam naquela situação porque eles abandonaram a Deus, mas eles sabiam que se ele apelasse com sinceridade, claramente, mas se ele se derramasse diante de Deus, Deus não ia resistir, mas Deus iria mudar o cativeiro, Deus iria mudar aquela situação. Daniel orou com convicção de que Deus é misericordioso e perdoador. 3 versículos ele fala sobre isso: o 9, o 18 e o 19. 9:9. Depois de falar da vergonha, do rosto vermelho, corado da vergonha, depois de falar dos pecados, tudo isso, de se humilhar, de se arrepender, no versículo 9: ao Senhor nosso Deus pertence a misericordioso e perdoador. As mesmas palavras. Ao Senhor pertence a misericórdia e o perdão. Então Daniel sabia que ele estava orando para um Deus. Olha o versículo 18 e 19, a mesma coisa. Inclina, ó Deus, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças. Falou: Deus, nós não estamos orando apoiados na nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes ou não te demores, por amor de ti mesmo, ó Deus, meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então aquilo que ele fez, ele se derramou, e ele orou com a certeza que um dos atributos do coração de Deus é a misericórdia, é o perdão. Deus é o Deus da segunda chance. Deus é o Deus da segunda chance, da terceira chance, da quarta chance. Deus é o Deus que todos os dias estende misericórdia para mim e para você. Sabe o que Jeremias falou? Que a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos, pois a sua misericórdia se renova a cada manhã. Irmãos, essa manhã, quando eu acordei lá, sei lá, acho que era umas 8 e pouco da manhã, não sei. Quando eu acordei, está tudo bem? Acabando não é acabou, então deixa gravando. Quando, o que eu estava falando? Eu perdi aqui. Quando eu acordei pela manhã, sem que eu me desse conta, Deus já tinha me dado um dia novo. Deus já tinha renovado o contrato do dia comigo. Deus já tinha renovado o contrato de vida comigo e com você. Entende? Que o nosso Deus é um Deus cheio de misericórdia. O salmista disse: Senhor, o Senhor não vai fazer a sua ira durar para sempre não sobre mim, porque senão eu seria destruído. Ele diz assim: como um pai se compadece do filho, assim o Senhor se compadece das nossas transgressões, porque o Senhor sabe que nós somos pó, o Senhor sabe que nós somos fracos, que é misericórdia sobre misericórdia. Amém? Que todos os dias é a misericórdia e a bondade de Deus que está estendida sobre a minha vida e sobre a tua vida. Todos os dias é Deus nos perdoando,
é Deus, como a Ágata orou aqui, é Deus nos dando a oportunidade, né? Todos os dias de viver, de errar e aprender com os erros. Não foi o que você orou aqui? Estava atento à sua oração. E o teu Pai do céu muito mais. É saber que todos os dias Deus está nos dando mais uma chance de tentar de novo. Você falhou ontem, Deus te dá uma chance para você tentar hoje de novo. O domingo está acabando, hoje foi um dia cheio de oportunidades. E por último, para a gente terminar aqui, no versículo 23, esse homem que prevaleceu diante de Deus em oração, a Bíblia diz que ele recebeu resposta à sua oração. Versículo 23. Olha que lindo, gente. Eu não sei vocês, mas tem frases na Bíblia assim que me arrepia todinho, me deixa todo tocado. E se esse versículo não te arrepiar, eu vou pregar o Evangelho para você aceitar Jesus de novo aqui. Está arrepiando aí? Olha que versículo arrepiante. Ele está orando a Deus. Quem que aparece para falar com ele? O anjo Gabriel. O anjo Gabriel. E olha o que o anjo fala para ele: no princípio das tuas súplicas. Aonde? Que momento que Deus ouviu ele? No começo das suas orações. Saiu a ordem. Quando você pronunciou as primeiras frases da sua oração, o céu já saiu em resposta à tua oração. E eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Agora ele vai começar a desenrolar o rolo aqui. Agora vai vir a revelação que nós vamos ver no domingo que vem. Mas olha que lindo, duas coisas chamam minha atenção nesse versículo. Primeiro, no princípio das tuas súplicas, Deus já tinha liberado a ordem. E depois o anjo chama ele de muito amado. Que coisa linda isso, gente. Olha como que Deus enxerga o Daniel. Muito amado. Você que tem problemas de autoaceitação, de amor próprio, quando Deus olha para você, você é o muito amado de Deus, muito amado. Na NVI está muito amado também? Muito amado, que muito, né? Parece espanhol, né? Deus está dizendo: você é muito amado. Vai lá, anjo, fala para o meu servo que é muito amado, que eu já ouvi as orações dele. Vai lá, fala para o meu servo João, o muito amado, que eu estou ouvindo as orações do coração dele. Você não é um lixo, você é muito amado pelo Senhor. Vai lá, fala para a Patrícia, ou responde a oração da Patrícia: a minha muito amada filha, a minha filhinha do coração, o meu bebê. Vai lá, quando a Érica estiver clamando, vai lá, diga para minha serva que ela é muito amada e que a oração dela está ouvindo. No início das orações dela, eu já estou deliberando a resposta à oração. É assim que nós vamos prevalecer diante de Deus em oração. Saber que com Deus não existe empate, com Deus não existe será ou coluna do meio. Deus é um Deus de grandes respostas. Deus é um Deus que quer que a gente prevaleça diante dele em oração. Amém? Glória a Deus. Você pode ficar em pé comigo na presença do Senhor.